Então, das 11 provas de corrida que existem, apenas uma tem um recorde mundial realizado por um homem branco. Essa... Da prova dando 6 voltas. 2, 3 e... Será que é certo afirmar que os negros dominam a modalidade do atletismo? No vídeo de hoje nós vamos discorrer sobre esse assunto que é bastante polêmico e para dar credibilidade para nossa conversa eu vou utilizar como base da nossa discussão o livro A Genética do Esporte, escrito pelo jornalista norte-americano David Epstein. Nesse livro o autor busca relacionar os aspectos biológicos, geográficos e socioeconômicos, mostrando que eles são capazes de determinar a alta performance esportiva. E para afirmar então que de fato os negros dominam o atletismo mundial, eu trouxe também a relação de recordes mundiais que pertencem a homens brancos e negros. E quando a gente pega todas as 22 provas que fazem parte do programa olímpico, logo de cara a gente já observa que 12 delas têm como recordista um homem negro ou de origem africana. E a coisa fica ainda melhor quando a gente elimina dessa lista as provas de campo e levamos em consideração apenas provas de corrida, restando 13 provas, das quais 10 possuem um homem negro como recordista. Se a gente quiser também eliminar os 20 e os 50 quilômetros da marcha atlética, que não são de fato uma corrida, a gente ainda assim permanece com 11 provas e os mesmos 10 recordes feitos por homens negros. Então, das 11 provas de corrida que existem, apenas uma tem um recorde mundial realizado por um homem branco. E essa prova é o 400 metros com barreira, na qual nós temos um brasileiro que já foi campeão mundial recentemente e medalhista olímpico nas duas últimas Olimpíadas. Vale ressaltar ainda que se nós formos considerar o recorde mundial da meia maratona, que não faz parte do programa olímpico, o recordista também é um atleta negro. Mas o que de fato faz com que os homens negros sejam tão dominantes assim nas provas de corrida? O primeiro motivo descrito no livro é relacionado à individualidade morfológica deles. No século XIX, início do século XX, se utilizava a obra do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, como uma representação do que seriam as proporções humanas ideais. Mas com o passar do tempo, foi se percebendo que para cada fim, determinada característica poderia predominar e se destacar mais. E como exemplo muito claro disso, nós podemos mencionar os jogadores de vôlei e basquete da atualidade, que necessitam ter pelo menos 2 metros de altura e uma envergadura de 2,10 metros a 2,20 metros, para que eles tenham chance de chegar a jogar em alto nível. Então, nesse sentido, os negros acabam se destacando mais que os brancos por uma individualidade relacionada ao comprimento e espessura das suas pernas. O que acontece é que, ao comparar um homem negro a um homem branco, que possuem a mesma altura, o homem negro tende a ter as pernas de 2 a 4 centímetros maiores que as do homem branco. Dessa forma, o centro de gravidade dele fica mais alto e as alavancas de força dos membros inferiores se tornam mais eficientes. Junto com isso, o fato de os negros possuírem canelas finas faz com que a corrida seja ainda mais econômica, pois as nossas pernas durante a corrida funcionam como um pêndulo que ficam balançando para frente e para trás, então quanto mais leves elas forem, menos energia a gente precisa gastar para movimentar elas. Essas são algumas características gerais que diferem os homens brancos dos homens negros e que por si só não são suficientes para explicar essa dominância. Existem ainda algumas individualidades específicas que podem explicar o porquê dos negros dominarem as pistas de atletismo, desde as provas de velocidade até as corridas de longa distância. Para isso, nós vamos ir até o Vale do Rift, na região montanhosa do Quênia e da Etiópia, que é o lugar que mais produz bons corredores de longa distância no mundo. A realidade social desse lugar faz com que os atletas enxerguem na corrida uma das únicas formas de mudar de vida. Por isso, muitos se dedicam aos treinos para terem a possibilidade de participar de competições ao redor do mundo e ganhar dinheiro nelas. Da mesma forma, o meio de transporte mais usado são as próprias pernas, então até para ir para o treino de corrida o atleta já vai correndo. E isso começa desde muito cedo, quando as crianças precisam ir a pé para as escolas e acabam também optando pela corrida para fazer esse deslocamento. E além da corrida ser utilizada como um meio de se deslocar de um lugar para outro, existe ainda um fator extremamente importante por lá, que é a altitude. A região do Vale do Rift chega a ter alguns centros de treinamentos em altitudes acima dos 2.000 metros do nível do mar.
E nessas circunstâncias, então, o ar se torna mais rarefeito, tendo menores quantidades de oxigênio disponíveis, e da mesma forma o treinamento nessas condições faz aumentar a produção de glóbulos vermelhos, que é o que transporta o oxigênio pelo corpo. Então, quando esses atletas descem para competir em altitudes mais próximas do nível do mar, eles acabam tendo mais oxigênio disponível, fazendo com que a frequência cardíaca não precise ficar tão elevada para suprir as necessidades do corpo durante as provas de corrida. Mas e o que explica então a dominância dos negros também nas provas de velocidade? Principalmente dos jamaicanos e dos norte-americanos. Em 2006, um dos pesquisadores citados no livro elaborou uma tese explicando como a malária, que afeta até hoje a região da África Ocidental, pode ter sido um importante fator para esse fenômeno. O que eles tentam explicar é que, como mecanismo de proteção contra a malária, a população dessas regiões começou a desenvolver mutações que acabavam levando à diminuição dos níveis de hemoglobina. Desta forma, o corpo se adaptou para buscar fontes de energias rápidas e que não dependessem diretamente do oxigênio, favorecendo assim um maior desenvolvimento das fibras musculares de contração rápida. Em paralelo a isso, o comércio de escravos rolava a todo vapor. E dos escravos levados para a América do Norte, só os mais fortes sobreviviam às viagens, e apenas aqueles que eram ainda mais fortes conseguiam suportar a carga de trabalho. Então, até que o período de escravidão chegasse ao fim, a genética do mais forte era a única passada adiante nessas regiões. Existe ainda uma teoria que não é citada nesse livro, que está relacionada à densidade óssea do negro. Por conta da escravização do trabalho pesado, o esqueleto dos homens negros passou a ser mais denso do que dos homens brancos, fazendo com que eles pudessem suportar grandes cargas. E quando a gente compara com a relação de treinabilidade, esse possível fator genético pode fazer com que o negro suporte muito mais o treinamento árduo, tanto no sentido de muita carga, como no caso das provas de velocidade, que demandam muito impacto e muita aplicação de força, quanto no sentido de suportar muito volume, como nas provas de longa distância, em que um maratonista chega a dar 35 mil passos em uma prova. Eu espero que tenha ficado claro que tudo o que eu falei aqui são hipóteses e teorias, algumas mais coerentes e lógicas do que outras, mas que buscam tentar explicar esse fenômeno que ocorre nas provas de corrida. Entretanto, o livro deixa bem claro que, mesmo com todas as condições a seu favor, o que vai te fazer chegar em alto nível sempre vai ser o treinamento. É aquela velha frase de que o trabalho duro sempre vence o talento quando o talento não se dispõe a trabalhar duro. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido esse formato. Curte e comenta no vídeo o que tu achou dele e se inscreve no canal para fortalecer. Valeu!